Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla. Segundo ano, né, Maurício? Segunda temporada. Conversa, segunda temporada do nosso Pod Parla. Hoje nós estamos aqui, então, nos apresentando. Eu, Celso Adami, Celso Underline Adami nas redes e meu grande parceiro... Tudo bem, pessoal? Mal Busy nas redes sociais. Isso aí. Prazer estar aqui com o amigo. Que legal. Vamos lembrar o pessoal para se inscrever no canal. É bem importante que todo mundo se inscreva, ative as notificações para receber o episódio quando ele vai subindo, nas quartas-feiras, às 19 horas. Seguir o canal, né? Segue o canal. Comenta, né? Então, um episódio... Faça perguntas, né, para os convidados. Para nós também, né? Para nós, se tiver alguma dúvida. E, enfim, a gente fica muito feliz que estejam todos aí vendo esse episódio de uma pessoa fantástica, que é um amigo de muitos anos. Aí a gente já vai apresentar ele. Antes de tudo, agradecer a Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte, um laboratório de prótese odontológica digital. Além disso, a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Estamos felizes por contar com esses nossos parceiros. E você, se quiser colar a marca conosco aqui no nosso Pod Parla, fique à vontade. A gente está recebendo pessoas que pensem como a gente, né, Maurício? Que tenham os mesmos princípios. E a gente está aí esse ano, então, abrindo essa nossa segunda temporada, pensando em parceiros que vão agregar e a gente também para a empresa. Colaborar, né? E nós com eles também, né? É isso aí. Vamos apresentar, então, o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Rodolfo. Seja muito bem-vindo, Paulo. A gente é feliz, né, por estar conversando com uma pessoa tão especial, tão assim, ó, um dentista que ele é exemplo para todos os outros dentistas, né, Maurício? Isso aí. Seja bem-vindo aí ao Pod Parla. Fiquei muito contente aí com o aceite do convite aí de estar aqui conversando um pouquinho com nós sobre a tua história e sobre toda a história da odontologia, porque, querendo ou não, tu também faz parte, né? Seja muito bem-vindo, né, Paulo? Eu agradeço pelo convite, foi uma honra. Quando eu vejo vocês, eu disse, pô, um dia eu vou estar lá. Aí, ó, viu? Um dia eu vou estar lá. A gente tem que pensar assim, né? Mas a gente é mais feliz por tu estar aí... Falando um pouquinho, eu e o Maurício não somos tão jovens na odontologia também, mas a gente sabe da tua experiência, né? E quando a gente fala em Paulo Rodolfo, a gente sempre pensa... e as pessoas falam muito bem, ninguém fala mal, ninguém não gosta do Paulo Rodolfo, isso que é legal, né? A gente tem profissionais que são unânimes na profissão, né, Maurício? Acho que é isso aí. É isso aí. Mas vamos começar, Paulo. Conta um pouquinho a tua história, a tua trajetória, né? Por que da odontologia, né? Por que tu começou a ser o que tu é hoje, né? Isso, a história é bem interessante. Eu sou contador. Olha só. Antes de fazer odontologia, eu trabalhava na Randon e fiz 9 semestres. Faltou um semestre para me formar. Olha. E eu sempre tive um sonho de entrar na área da saúde. Agora eu vou confessar para vocês. Eu tinha entre a medicina e a odontologia. Daí alguém falou Pelotas, que tinha que ser numa federal, porque é caro, né? Estudei, fiz um cursinho, mais do que eu estudava em casa e coisa assim, e fiz e passei. Passei na segunda turma, em Federal de Pelotas. Daí o meu pai até ficou bravo comigo, porque, pô, segura lá e termina o odonto, né? Termina a contábeis, né? Que faltou um semestre. Só um semestre. Sim, mas o que eu vou ganhar com isso? E deu maior sorte. A minha turma foi a turma que adotou o professor Adair Busato. Certo. Esse cara que mudou, acho que a área da estética, da resina composta. Ele, em 83, nos ensinou na graduação. Então, essa atitude foi, sem querer, deu certo, né? Mas, Paulo, a tua entrada na odonto foi em 83? Eu formei em 85, 81. 81. foi como começou as resinas. Vale fazer conta, então? Desculpa a indelicadeza, então tu está fazendo 40 Esse anos. ano eu vou fazer 40 anos e vai ter até uma festa aqui em Caxias. Sabe que na minha família eu tenho um monte de contadores. Meu pai que faleceu, mas ele era contador, a minha irmã é contadora, a minha esposa é contadora, né? Então tá todo mundo muito dessa área. E nos consultórios eu acho que essa contabilidade que tu fizesse ali, ele valeu, porque hoje em dia os alunos eles se formam e eles não sabem nada de
de dinheiro, de administração, de gerenciamento. Né? Gerenciamento. É isso que o PV está tentando fazer. Um empreendedorismo, fazer como funciona uma montagem de um consultório, a parte financeira. Isso aí tinha que estar na graduação, né? É verdade. Isso aí, porque realmente a gente fica uns 4, 5 anos trabalhando. Tu não tinha precificação, eu acho que é tanto, e já deverias ter na faculdade, nos deixar já um empurrão, andando melhor. Né? Pelo menos a gente conseguir ver a nossa profissão como negócio, sim, né? Sim, que é isso que é a dificuldade. A primeira coisa é exatamente isso. A gente entende, mas a odontologia, a saúde, não é um negócio. É um negócio. É o trabalho da gente. É um negócio. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou algumas coisas, ficaram no ar e a gente precisa contextualizar, né? Vamos começar um pouquinho com essa história do professor Adair Busato, né? Que é um professor muito antigo, para quem não conhece, na área da odontologia. Foi professor lá da faculdade de Pelotas, né? Depois foi professor lá da faculdade da UBRA, em Canoas. E esse cara é um cara que começou com a parte das resinas, porque a gente fala às vezes para um público mais leigo, que não entende muito, e as resinas é aquela massinha branquinha que a gente faz, né? Mas como que isso mudou com o tempo? Vamos contar um pouquinho sobre essa história, né? A gente começou lá com os chumbos, né? Aquelas restaurações escuras, a gente vê hoje em dia ainda na boca das pessoas, né? Mas as coisas foram mudando. Desde a década de 80, nós temos 40 anos falando em mudança, em evolução. Conta um pouco dessa história de como é que eram as massinhas pretas e agora como é que as massinhas ficaram brancas. Eu vou contar um pouquinho para trás. Isso, vamos lá. Em Bauru, tinha o professor Baratieri e o professor Adair Busato. Um foi para Santa Catarina e outro foi para Pelotas. Um foi para o amálgama e outro foi para a resina. Foi isso que aconteceu. Então, o professor Adair Busato foi para o lado das resinas. Então, ele entende que a coisa mais importante numa boca é preservar dente. Então, acho que essa foi a minha grande corrente que eu sigo, é poupar dente, né? Então, o professor Adair Busato teve o que eu posso dizer? Ele vislumbrou que daria para ensinar na faculdade fazer resina composta. Foi o que ele fez. Então, começou na graduação e essa história é muito interessante. Faltava um semestre para me formar, então já estava em março, abril de 85, eu estava fazendo um curso com um professor de Santa Maria, bem tranquilo, como sempre, anotando tudo. Sentou do meu lado o professor Adair Busato. Ih, meu Deus, né? Situação, né? E ele, Paulo, vai ter uma disciplina nova que nós vamos lançar, que vai ser a Dentística 3. E nós precisamos de uns professores para ajudar. Tu não quer fazer a prova para ver se tu consegue e ficaria um ano? Só que tem um negócio, né? É só status de professor, mas tu não ganha nada. Tá bom, né? Boa proposta, né? Aí começam os desafios, Exatamente. né? Os desafios de morar longe, porque imagino tu ser natural aqui da Serra. Sim, já estava tudo certo para voltar para cá, o pai tinha comprado o consultório, estava prontinho. Daí, cara, vou fazer a prova. Daí fiz a prova e passei. Então, eu fiquei um ano, eu fiz uma pós, né? Sim. Imagina ficar um ano com o Pelé. Tu até acho que faz alguma coisa. Então, eu fiquei um ano com o professor, de manhã, tarde e noite. Então, tinha aula de manhã. Ele é um tarado para trabalhar, para dar aula, né? Ele não tinha horário para dar aula. Então, eu ficava junto com ele. Então, às vezes, ele viajava e eu ficava com uma turma inteira para ajudar a começar e terminar. Então, eu fiz uma pós. Então, aí foi a tua primeira experiência como da aula, né? Sim, sim. Então, eu fiquei um ano, até foi legal, que eu fui homenageada no final. Tive que alugar um smoking, né? Pô, tá certo, né? Ótimo. Foi muito bom essa experiência. E daí, quando terminou, essa é a outra história. Quando terminou aquele ano, Paulo, agora tu decide, né? Porque tem que abrir uma vaga na universidade, na faculdade, no departamento, tem que fazer prova, passar, para depois tu ter a possibilidade de ser professor contratado, né? Eu disse, professor, como eu já tinha feito contábeis, então eu já tinha uma idade já um pouquinho além da média dos alunos, professor, acho que agora eu vou voltar para Caxias. Sim. E daí foi o que eu fiz. Mas ele deu uma frase fantástica. Tá bom, eu aceito tu voltar, mas com uma condição. Anote tudo o que tu fizeres, que um dia vai valer.
Olha aí, legal. Então, isso que foi o grande mérito, além de aprender, de ele... Porque quando que eu ia imaginar que eu ia anotar tudo? Então, são 65 mil restaurações catalogadas. Que legal. Então, para isso que valeu, né? Além de anotar, eu acho que vale o insight aqui. A gente, quando vai aos cursos, e eu, desde a minha formação, tanto aqui na Serra, né? Que eu te via muito e me espelhava em ti, né? Te via, poxa, ele não precisa estar aqui escutando, ou, né? Eu vejo que você participa muito de cursos, né? E vai muito a congresso, e eu sempre te vejo com um caderninho, né? E aí eu vejo que, independente do assunto, eu acho que tudo a gente aprende um pouquinho, né, Paulo? E aí eu te vejo sempre com algumas anotações. Eu queria entender se esses cadernos depois, de alguma maneira, tu revê, e se tu tem os cadernos, esses que tu anota tem os cadernos, lá sim. antigo. E é isso que tu faz. Eu muito, quando eu leio um livro, eu risco, e quando eu vou reler o livro, eu entendo que eu melhorei ou não. Porque, não, olha que interessante. Eu estou lendo um livro, riscado. Rabisquei. Quando eu vou reler o livro, eu olho, por que eu não risquei esse parágrafo? Porque naquele momento eu não tinha a concepção da importância daquilo, né? Então, os livros eu tenho, desde a faculdade, eu tenho anotado os livros da graduação. E é todos guardadinho. O único senão desses livros é que só eu que entendo. Porque imagina escrever no escuro. Verdade. Né? E, às vezes... nem eu entendo o que eu escrevi. Mas isso é um jeito também, além de escrever, é de ficar atento. Sim, de absorver. Claro, se tu está escrevendo, tu não está dormindo, né? Tá então, mas realmente eu tenho os livros e releio. E eu tenho Baratieri, tenho 20 cursos dele. E às vezes eu faço um comparativo, né? Tem um livro do Baratieri que foi interessante. Eu tenho, acho que uns 300 livros. E o dia que tu pegar um livro meu que não está arriscado, eu não li o livro. Está lá de... Daí, eu tenho uns amigos que já que eu compro, depois eu empresto, né? E daí nós estávamos num curso e um colega falou para o Baratieri que eu tinha arriscado todo o livro dele e que, olha, tinha umas coisas boas, outras não muito boas. Encontrei o Baratieri e disse, eu quero que tu me empreste o meu livro. Aquele que é teu, né? E eu emprestei, depois ele me devolveu e deu umas risadas, né? Porque tem coisas que eles fazem, que dizem que fazem, mas não existe aquilo, né? Só para foto, né? Sim, um clareamento ali que conseguiu 100% do clareamento. Eu nunca consegui 100% no clareamento. Nada, né? Na nossa área não existe 100%. Não existe. Daí eu coloco, eu tenho uns inscritos, né? Que às vezes eu coloco covarde, não é verdade. Sim, só pra... E daí coloco o que eu acho que isso é certo. Bom também como é que é. Mas, Paulo, uma coisa que é interessante que a gente sabe que tu anota, isso aí não é só nos teus livros que tu faz isso. Tu tem um catálogo que no consultório, né? A gente tem prontuários. E isso fez com que tu tivesse resultados de tudo que tu fez de muitos anos e tu conseguisse, então, escrever um artigo falando sobre os resultados dos teus trabalhos no teu consultório, que é muito difícil a gente ter isso. Conta um pouquinho sobre esse artigo. A gente tem outra história. Eu tenho um sobrinho meu que era meu secretário, meu afiliado, Max Sensi. E ele fez por odontologia e passou lá em Pelotas. Então, ele fez graduação, fez mestrado, doutorado, e fez lá com o Jaime Cury, voltou para Pelotas, fez a prova e passou. Então, ele que me ajudou a ter a ideia de fazer essa... Usar esse material exatamente. Que tu tinha como base, né? Foi vários professores, o Flávio De Marco, o Sensi, teve vários colegas que ajudaram. Então, eu entrei com a base, que foi feito, e os professores fizeram a parte dele, que foi o escrito. Para dizer a verdade, eu não ajudei no escrito, eu ajudei na parte física, né? Certo. E, Paulo, conta um pouquinho mais, assim, do teu consultório. Claro que, imagino eu, sempre trabalhando dentro da área da dentística restauradora, sim, da parte de reabilitação, né? Mas tu chegaste a fazer bastante amálgama.
Nunca fiz amálgama. Nunca fez? Olha só. No consultório, nunca fiz. Só na graduação, que era obrigatório. Que era a né? formação. Sim. E a partir daí você já entrou na parte... Agosto de 86, eu comecei a trabalhar. 2 de agosto de 86. Nunca fiz um amálgama, não. Nunca. Olha E só. até era interessante, porque hoje ainda tem gente que não acredita na resina, tu imagina em 86. Nossa, imagina. Então, tinha uns amigos assim que diziam, tu vai ter que fugir de Caxias. Vai ter que fugir de Caxias. Imagina, 86. E daí comecei direitinho. Na época, eu voltei muito entusiasmado, então comecei a dar umas palestras na ABO, São Leopoldo. Sim, na região na aqui. região. Né? Isso. E eles iam até para ver o que estava acontecendo, né? Porque esse tarado aí fala em resina. E daí começou uma coisa bem interessante. Uns colegas que eram contra a resina iam para o meu consultório para me trocar os amálgamas deles. Muito interessante. daí na né? hora, Mas eles no eram dia- contra, mas queriam que tu fizesse. Então foi o que aconteceu. Vários colegas que eu fui trocando, depois foi indo. O professor o Nissola, que era muito meu amigo, da Endo, disse, "Pá, vai dar muito de endo aí, né? Imagina, fazer uma restauração quase sem forramento, tacar a dentina, tu vai fazer o quê? Graças a Deus, isso aí não aconteceu, porque eu sigo rigorosamente a técnica. Até no CIOSP ali, eu fiz uma pequena mesa redonda, só tinha uns Pelé, Maradona. Sim. E uma menina perguntou, qual é o percentual de isolamento absoluto? Eu disse, olha, na Federal Pelotas a gente isola até dente incluso. É verdade, mais ou menos isso. Então, um dos motivos é essa, né? O sucesso de uma restauração, qual é a coisa mais importante? Até me pediram, qual é a receita? É a adesão. Para ter adesão, o dente tem que estar limpo, seco e fota bem ativado. Isso resumido, a minha odontologia é essa. Adesão, que é a coisa mais importante, mas para ter adesão, o dente tem que estar limpo, seco e fota ativado. Vamos voltar um pouquinho para nós entender essa diferença, porque como é que era essas restaurações escuras das amálgamas que a gente fazia? Naquela época se fazia até mais ou menos, vamos pensar assim, que começamos a entender o que eram restaurações, essas brancas de resina, na década de 60, 70, né, que começaram os primeiros estudos, até que isso chega para a gente poder trabalhar. Mas ali não deu certo, né? E aí nós começamos com, claro, como qualquer Boing, técnica evolução. e tal. Depois disso, a gente chega ali na década de 80, que chega a ideia de que, olha, nós vamos pensar na década de 80 de odontologia. Nós tínhamos o início da fluoretação da água. Olha só como que as coisas mudaram. Não faz tanto tempo que a gente não tinha flúor na água. Né? As coisas foram modificando. Aí iniciamos com essa história das resinas. E as pessoas falavam mal, como tu dissesse, né? Mas eles tiveram uma experiência ruim, né? Exato. Mas por quê? Eu acho que a grande coisa de que acontecia é que eles não entendiam como se fazia a resina na época, né? Então, a gente fazia a vida inteira amálgama, né? Que era um material escuro, mas que ele não dependia disso que tu falaste ali, que era ácido, adesivo, dente seco. Não tinha cola. Não tinha Mas cola. os primeiros, eles só trocaram o nome de amálgama para resina. Não é igual, né? Então, esse foi o problema. É isso aí, esse é que eu queria só chegar. trocar o preto pelo branco? Não, é totalmente diferente, cara. Talvez as pessoas falassem mal na época porque elas faziam resina como se faziam amálgama. Exatamente. Então, Esse foi o grande erro, né? isso. E daí diziam que não funcionava. Claro. E aí Tu sim. faz uma, duas, não funciona, ou dói o dente, outro reclama, Então, deixa de lado. tá, Volta pro meu amálgama. Vou voltar que eu já estou acostumado. Sim. Não, e que eu acho que a evolução aí tá na união, né? Tá no isolamento, porque a amálgama muitas vezes a gente acabava utilizando em meio muitas Submarino, vezes, né? às vezes. E hoje a resina não é fácil fazer resina. Não é? Não é fácil. E tem que ter tempo. É. Eu gosto de usar uma frase muito legal. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Hoje eu atendi uma dentista, daí ela ficava olhando, eu disse, ó, se eu fizer tudo bonitinho e errar no ajuste oclusal, eu errei a restauração. Então, isso é outra coisa que eu tenho. Eu acho que a oclusão tinha que ter desde o primeiro semestre até o último, como uma periodontia também. A gente não, às vezes, é especialista em restaurações, mas não pensa na mordida,
não pensa nas estruturas que são ao redor do dente, o que adianta? Sim. A gente pensar só na restauração ficar bonitinha. Hoje a gente tem muita coisa acontecendo e as pessoas veem, né? Rede social é uma coisa que acontece muito, né? E a gente vê coisas que acontecem assim de várias formas erradas, mas a gente está vendendo como aquilo fosse certo. É até interessante isso, né? Eu acho que a gente tinha que levantar essa questão. O que o senhor acha disso aí? Como é que está hoje em dia a venda dessa resina que tu começaste lá na década de 80 e o que está acontecendo com isso, né? Eu, por um lado, eu gosto, por outro lado, eu tenho um receio, né? Porque, realmente, quem tentar fazer resina do jeito sem isolamento absoluto, eu sou meio radical nisso aí. Eu, praticamente, não dá percentual que eu uso sem isolamento. É difícil fazer isolamento? Nas primeiras 30 mil, eu acho que foi difícil. Depois já não ficou tão difícil. Já começou a aprender, né? Começou a melhorar. Então, é isso. Acho que o segredo é saber que a resina é complicado. Então, entrou umidade, não vai dar certo. E Paulo, você estava falando de catalogar, né? Você fala que é um número expressivo ali. Sim. O que você realmente anota ali? Porque, vamos lá, existiu evoluções tipo de técnica adesiva, existiu momentos de isolamento, isolava, condicionava total, depois condicionava em cima... Chegou-se até condicionar em cima de polpa, Isso. depois agora é parcial, agora muda o tipo de adesivo, né, o tipo de material, a resina em si. O que realmente você anota que é o diferencial? Vamos fazer a resina que eu fiz hoje? Dente 36, MOD, tinha uma cárie, daí nós tiramos. Primeira coisa, antes de começar, tem que ver onde que o dente bate, né? Certo. Primeira coisa, tem que conversar, dar uma olhadinha, como é que está a saúde dessa boca. Certo. Porque também fazer resina só por fazer, se tem uma pessoa que tem cáries, tem que... Por isso que tem o estilo de vida é importante, tu tem que conversar. Isso mudou. Uma vez tu pensava só em dente, hoje tu pensa na pessoa. Tu tem que ver como é que ele dorme, tu tem que ver como é que se ele faz ginástica, se ele toma um antiolítico, daí vai problema na saliva, se ele faz ginástica, como é que ele come, porque hoje a parte é ácida. Então, em cima disso aí, para tu começar. Daí, tudo conversadinho, fazer a restauração. Outra coisa importante, não necessariamente, mas seria o ideal, uma magnificação, que seria interessante. A minha, eu estou rindo sozinho, né? A Exxon Vision, aquela 6,4 vezes de aumento. Eu vivo chorando, porque eu poderia fazer melhor e não fiz, né? uma alta rotação elétrica, isso é importante. Outra coisa que eu amo de paixão, chama o Morfeu. A anestesia elétrica, eletrônica, imagina esse dente 36, eu anestesiei o dente 36, somente, infiltrativa do lado com o Morfeu. Então, anestesia um dente só. Isso aí facilitou a vida. Isolado, limpo o dente. Como é que eu limpo? Eu limpo com glicina, com óxido de alumínio, com gaze, com fio dental. O dente tem que olhar para mim e dizer assim, estou limpo. Estou preparado. Em cima disso, está isolado, limpo. Agora vamos ver o que eu vou fazer. Uma MOD, eu tenho que medir, tem que ver as matrizes parciais, de um lado, de outro, direitinho. Coloco a cunha, coloco os anéis. Tá certo? Tá. Daí eu vou fazer o ataque ácido. Se eu puder, porque tu falaste que pode ser ataque ácido só em esmalte, só em dentina, os dois. A minha ideia, sempre quando puder, é não atacar a dentina. Não é radical, mas se eu puder, eu não ataco a dentina. Claro que daí vai ter que ter um ácido bom. Qualquer ácido. Não, tem que ser um ácido bom. Tem que ficar onde que eu coloquei, né? Porque se em dentina... Então, escolhi o ácido, 30 segundos... Daí também é interessante, 30 segundos de quando? Quando começa ou quando termina? Então, isso é outra coisa também que tem que ter um certo cuidado. Tem que estar ciente do que está fazendo. Seguir o manual. Seguir o manual. Lavado seco, por isso que eu acho importante o não atacar a dentina, porque eu posso secar. Quando eu ataco a dentina, daí eu não posso secar totalmente. Mas quando que é o seco? Meio seco existe, então por isso que eu gosto de não ter o ataque na dentina. Então, eu seco. Sequei e agora vou colocar o adesivo. Que adesivo que eu vou colocar? Eu tenho várias opções. O Clearfield SE é padrão quase. OptiBond FL, quando eu ataco a dentina. Mas o Logerst fez um trabalho muito interessante. Eu adoro o Logerst. Ele fez parte do nosso trabalho. Ele pegou, colocou, fez trabalhos com vários adesivos e ele usou o Universal. O Universal, uns gostam, outros não gostam.
Mas no clínico geral, o adesivo ouro, que é o Clearfield ou Optibond, no especialista é ótimo. Aquele que tem 1 hora, 1h30 para fazer, perfeito. Mas e o clínico, que tem meia hora para fazer? E ele provou que o universal, bem feito, é tão bom quanto o ouro. Então, e hoje, se tu pedir para mim qual é o que eu mais uso, eu uso o universal. Só que o universal tem um detalhe. Quando tu usa ele, depois que tu usou ele, tu tem que colocar alguma coisa em cima dele. Por quê? Todo material que está em contato com oxigênio não polimeriza totalmente. Ficam 20 micras que não polimeriza. E uma camada híbrida de um adesivo universal não tem mais que 20 micrômetros. Então, tem que colocar uma flow, que eu adoro, só para esse momento. Eu não gosto daquela flow que vai 4 milímetros. A flow, por ali, coloca, polimeriza. E polimerizar é uma das coisas mais importantes. Se tu polimerizou bem, o resto anda. E outra coisa importante, tu pega o 36 esse, e daí até mostrei para a colega, quase subgengival. Daí outra coisa importante é o dique de borracha. Tem que ter um dique de borracha que ele invagina. Então, é um pouquinho mais caro? É, mas tem que ter. Isolado, daí como é que tu vai fazer na mesial do 36, que é mais de 10 milímetros de profundidade, e mais a matriz, e mais o anel. A distância vai dar 2 centímetros. 2 centímetros, nem o valo X funciona. Então, tem que fazer o quê? Colocar uma ponteira, que vai lá embaixo. Então, é esses detalhes que vai somando para dar certo. Então... Não, mas eu queria lhe perguntar, eu vejo tantas coisas que vêm na minha mente, assim, das coisas que eu vivenciei, né? Mas eu queria te escutar, eu ouvi você falar, assim, de magnificação, de micromotor, de sistema adesivo, de técnica de aparelhos, né, de fotopolimerização, né? Mas, assim, na tua vivência, assim, o que realmente mudou que te fez um grande diferencial? Ou tudo isso? Não, é um conjunto, Mas para mim, assim, para dar certo a odontologia adesiva, eu acho que é o isolamento absoluto. Para mim, é a primeira... Como é que eu vou colocar uma matriz nessa mesial do 36 com a saliva? Saliva, o amálgama aceita a saliva, mas a resina não. E daí acontece uma coisa muito interessante. Tu faz uma restauração, o que não usa o dique de borracha, vai uma restauração bonitinha, está bem bonitinha, polimerizada em cima, daí ele volta 1 ano ou 2 depois com um raio-x, que é outro problema do raio-x, nós vamos falar sobre o raio-x, com uma cárie na mesial do C36. Daí tu diz o quê? Tu não higienizou bem. Não foi ele higienizou bem, é uma iatrogenia. Ele não polimerizou bem na mesial do 36. É uma iatrogenia, nós não fizemos bem. Aí ficou uma camada mais espessa. Não polimerizou até lá. Mesmo com o valo X, que para mim é o melhor que nós temos, ele não consegue. Pega um normal, ele não consegue ir. Ele não vai até lá. Imagina, falei, 2 centímetros. Não tem nada que vai polimerizar 2 centímetros. Pode fazer uma pseudopolimerização. E só. E com o tempo aquilo lá vai degradando, fica um buraco exatamente ali, e é com um pouco. Aí sim, vai criar uma cárie, porque não tem como higienizar. E daí o culpado foi o paciente? Não. E voltando na história das restaurações, né, sim. Paulo? Quantas são mesmo? 65 mil. 65 Sabe que mil. Até para ir para o CIOSP, que eu sabia que eles iam me perguntar, eu só fiz a mesa redonda com PV, com o professor Edson Nock, o Zé Moura e o professor Diendo, o Mioto, e eu. Coisa simples, né? Coisa simples. Eles vão me perguntar isso aí. Daí eu fiz uma revisão, realmente, quantas restaurações? E está entre 65 mil e 70 mil. Olha, mas vem cá, como é que é assim? Vamos pensar, né? Hoje em dia a gente vai catalogar isso... Era tudo na mão antigamente, né? Escrevia nas fichas. Sim. E hoje ainda é assim? Não. Hoje a gente tem já... Conseguiu digitalizar tudo isso. Mas não foi fácil mudar, não foi né? fácil, E Paulo, dessas 65 mil, qual que é a média que você... Eu imagino que deva ter algumas repetições, porque o hospedeiro, né? A pessoa que tem a restauração,
ela tem uma personalidade, como você comentaste, né? Ela pode fazer atividades ou ter algum problema naquela restauração. Tu tem um índice de sucesso de mais ou menos quanto tempo? Tenho. Não, de tempos eu tenho 40 anos. Mas eu digo assim, aquelas 65, quantas daquelas lá do deu início... Deu certo, não deu? Durou quanto tempo, isso mais ou é menos? outra coisa interessante que no trabalho mostrou. O que é sucesso? O sucesso é você ter a restauração ou fazer um reparo. A falha nessa parte dá 2,5 por ano. 2,5%. É pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. O trabalho mostrou isso. Então, o sucesso é quando eu consigo fazer a restauração, manter ela e consertar ela. Por isso que eu tenho uma coisa muito interessante. Eu atendo 8 pacientes por dia, uma hora cada paciente. Normalmente, de 3 a 4 horários é para preservação. Então, eu faço uma lavagem cerebral no paciente. Cada vez que ele vai lá, não é fazer limpeza. Eu explico tudo, o que tem que ser, como é que tem que ser. E agora, com o professor Paulo Vinícius Soares, ele tirou da zona de conforto. Então, agora tu diz, mas o que quer saber sobre sono? Se eu estou bem, se eu não estou... Faz parte. Agora, os dentes fazem parte do corpo, né? Uma vez os dentes eram só dentes. E o corpo não tinha muita... Então, eu vejo um dos meus sucessos é esse. A minha filha ficou quase 2 anos comigo, teve a pandemia, né? Disse, pai, tu não cansa? Tu fala tudo a mesma coisa para todos. Sim. Eu acho que nós temos que ser professores dos nossos clientes. Como é que ele vai fazer uma coisa se ele não sabe? Instruir, né? Sim. E daí vai suplementos, e vai... Seguido, eles pedem sobre um médico, se eu acho que tal... Então eu acho que é uma família. Eu acho que eu consegui fazer uma família. Então, eu encontro os pacientes no shopping e me conhecem, vêm me beijar. Até aconteceu um troço interessante. No segundo trabalho de 22 anos, o professor Nick Obidon, que é o resineiro da Europa, né? Nós combinávamos, a gente conversava muito bem. Ele começava a conversar em holandês e eu em português. A coisa andava, viu? Como é que vocês falam? Falamos. Eu fui nesse curso dele. Na BO. Né? E ele disse uma coisa muito interessante. A coisa mais importante do teu trabalho não é as restaurações durarem 22 anos com aquele trabalho. Como que não é, professor? Claro que é. Não. É a pessoa estar contigo 22 anos. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu consigo fazer o paciente... Eu atendo o paciente que, por coincidência, tem dente. E, por coincidência, estudei sobre os dentes. Então, isso é muito importante. Eu consigo fazer o paciente ficar meu amigo. E acontece, às vezes, ele trocar o Paulo, claro, um filho que se formou, um amigo que se formou. Então, até é interessante, outro dia um veio, Paulo, eu estou lá com um outro lá, que é parente, coisa assim, mas as coisas difíceis é contigo. Mas pera aí que eu sei uma história do Paulo, assim, é o seguinte, ele na frente do consultório dele, não sei se hoje em dia ainda está, o que estava escrito lá fora para a galera saber? Conta essa história aí, que é interessante. Tu falou que as coisas difíceis eram com o Paulo. Eu sei de uma história diferente dessa. Não, aí. Começou assim, eu coloquei em cima, tem uma parte que tem um mármore, dentista de procedimentos fáceis. Olha, viu? E ficou um ano mais. Daí eu disse, vamos mudar, né? Daí eu coloquei de pé, assim. E também os difíceis. Eu acho que é uma história boa, né? Daí eu tinha um paciente meu que era propaganda e publicidade, disse, Paulo, o ser humano fica difícil ler de pé, né? Tá, daí eu tirei tudo e coloquei dentista de procedimentos fáceis, difíceis e que saem possíveis. Viu? Melhorou, foi melhorando a história. E daí o Irata, que ele vinha aqui, né? O Irata, o Escopim, o Paulo Cano, o Edson Araújo, e eu era secretário deles. Secretário deles. O Léo Boff, que trazia ele. Sim. E daí ele foi um dia no meu consultório e tirou uma foto. Tirou uma foto. E daí, agora, em seguida, ele mostra nos cursos, né? Mas agora eu vou contar para vocês. Eu tirei todos. Tirou agora? Tirei. Que estava indo muita confusão para mim, né? Então, eu estou na fase de fazer as coisas fáceis. Só voltou para a parte fácil agora. As difíceis eu mando para os outros. Mas a tua filha... Voltando aí à história da tua filha. A tua filha está ali junto contigo hoje. Sim. Tá, eu sei que tu tem 2 filhas, tem uns netinhos, Isso. netinhas, né? Que a gente 5 acompanha. meses. Isso, que a gente acompanha nas redes, né? Mas ela está seguindo os teus passos ali. Sim, ela começou comigo.
Daí eu atendi um colega, fiz umas porcelanas, que por acaso foi com vocês, e passou 2, 3 dias, esse colega disse assim, tu não quer me emprestar a Bruna? Como emprestar a Bruna? Não, é que eu trabalho aqui, trabalho em São Marcos, trabalho... Quem sabe, como ele é um bom empreendedor, né? O dia que eu estou em São Marcos, alguém pode estar em Caxias. E foi o que aconteceu. Daí emprestei 2 dias. Depois ficou 3 e agora é 5. Agora é... E ela está fazendo prótese agora. E não está mais contigo? Ela está fazendo uma pós de prótese. Fugiu, então? Só o sábado. Quando ela quer ir lá, o sábado. Mas como agora não trabalha mais no sábado... Eu ia dizer que tu tinha passado as difíceis para ela, né? Não. Deixa eu perguntar uma coisa assim, que eu acho interessante, né? Então, nós começamos a fazer restaurações há 40 anos. Vamos pensar a história, né? Sim. Há 40 anos, os materiais eram diferentes dos materiais de hoje, né? Sim. E a tua experiência também. Sim. Né? Então, nós tínhamos materiais piores e experiência menor, né? E isso foi evoluindo, foi melhorando. Os materiais foram melhorando, a tua experiência foi aumentando. E como que tu tinha tanto sucesso naquela época? Porque esse trabalho mostra isso, que tu tinha sucesso dos casos que tu fez lá atrás. Né? E essa evolução ajudou? O que mudou, né? A gente pensando nisso. Eu entendo que não tem nada de milagre. Tu tem que estudar. Eu só não estudo na terça. Que eu vou na minha tia, que tem que ter família, né? Senão, todos os dias, eu saio de Caxias às 5h30 eu estou em casa, e das 5h30 até as 8 da noite, eu estudo. Todos os dias. Isso é sagrado. Depois das 8 eu tenho que fazer a janta para a esposa, né? Ela é psicóloga, então ela vem, chega, já e daí já está tudo arrumadinho. Eu estudar. Para mim, não tem nada que tu cresça se tu não estudar. E nesses teus estudos, o que tu vê de inovação, assim, que tu vê que foi um diferencial e qual a perspectiva que tu vê para frente? Eu abro campo. Eu comprei 39 cursos online, da pandemia para agora. Pô, que legal, né? E só um que eu não terminei, que é o da comunidade, que não termina. Senão, todos eu termino. E sempre tem uma coisa para evoluir. É 1% que tu evolui. Quem tem muito conhecimento, 1% é um monte. E sempre tem uma coisinha que tu pode fazer, que virar, e se tu colocar para lá, colocar para cá, sempre tem. Eu acho que até... Paulo está fazendo o quê num curso de resina? Se eu não aprendi nada, pelo menos eu sei que eu estou atualizado. Então, é isso. Eu acho que o meu diferencial é esse. Eu estou sempre querendo mais a excelência. Tu falou do negócio da comunidade. A gente também falou várias vezes o nome do professor Paulo Vinícius Soares, né? Que hoje é um cara que estuda... ele tem umas ideias sobre essa história de a gente ter um paciente como um todo, né? Sim. A gente ter esse paciente como um todo e a repercussão que a gente tem dos problemas que a gente tem da nossa vida nos nossos dentes. Sim. Né? Antigamente a gente estudava, o Maurício é especialista em DTM, né? E a gente estudava de uma forma isso. E hoje a gente vai cada vez mais agregando conhecimento sobre isso. Fala um pouco dessa nova visão que a odontologia tem na relação do nosso dia a dia, na nossa vida, da nossa saúde, com um envelhecimento bucal que a gente tem. Eu acho que o grande mérito do professor PV foi entender que uma lesão cervical não cariosa é uma doença. O que é uma lesão cervical não cariosa? Era as antigas classe 5. Ah, tá. Classe 5 é quando era o black, né? Era cárie, daí tu dizia classe 5. Lesão cervical é naquela região... Perto da gengiva. Perto da gengiva. E daí a gente entendia que isso era saúde. Se tu tivesse um dente sem bolsa, com gengiva com característica de casca de laranja, estava pronto. Estava resolvido. Tu ia morrer com dente. E hoje sabe-se que não, né? Eu fiz o curso lá com o professor Palmieri. A gente fez uns casos muito interessantes. A pessoa com 26 anos... nenhuma cárie, gengiva, casca de laranja, com a metade do dente. O que é isso aí? Ele era da noite, ele gostava de umas coisas meio ilícitas, e acontece, ficava com os dentes pequenos. Então, essa premissa de dizer que se tu resolver não ter cárie, só com o ato de passar fio dental, escovar, ensinar direitinho, o flúor não basta mais. Então, essa que eu acho que o Paulo Vinícius fez isso aí. Ele colocou ele tirou a gente da zona de conforto. Então, o que fazer? Daí ele é bem claro. Se depende aonde que está essa retração, ele restaura ou faz um enxerto.
Isso é muito interessante. E a sensibilidade dentinária, que é uma das coisas mais... aonde que começa mesmo, eu posso não ter retração e ter uma sensibilidade. Daí entra também a Ana Cecília Aranha, com a história do laser, que é fantástico. Fantástico. Agora eu comprei o laser de alta potência do Gemini Evo. É uma coisa louca isso aí. Dá para fazer muitas coisas. Então, ela, 20 anos, agregou com o Paulo Vinícius. Então, lesão cervical no cara, usando laser de baixa potência. Então, fotobiomodulação. E funciona. Então, para mim, o mérito dele é esse. É colocar na gente uma pulguinha que a gente olha, a gente sempre olhou, achou que isso era normal, e não é normal. É doença. Se pensava, às vezes, que era até pela escovação que existia uma perda, você né? achava que era escovação. Daí tu gostava do dente 14, não gostava do 15 e gostava do 16. Pulava na hora de escovar. Na hora de escovar. Então, para mim, o grande mérito dele foi esse. A gente, na verdade, botar no papel isso, né? Sim. Estudar, fazer pesquisa, né? Isso e aí. eles têm uma pesquisa grande lá. E outro mérito dele é quem está do lado dele cresce. Ele pode ver que ele dá o nome aos bois, né? Ele diz, esse cara fez isso, aquele outro fez isso. Então, isso é muito importante, porque nem todos os professores aceitam crescer alguém do lado dele, né? Isso aí tem que cuidar um pouquinho. Mas ele realmente faz isso aí e incute na gente, né? Eu sou bem amigo dele, né? Prova que ele me fez esse desaforo, né? De me pedir para fazer o prefácio. Então, do livro dele, né? Isso aí foi fantástico. Então, ele tira a gente da zona de conforto. E falando dos desafios, né? Na tua área clínica, né, Paulo? Poxa, tu tem aí uma história de 40 anos, tu né? Tem todo esse conhecimento, tu estuda todo dia, mas hoje, onde está os teus desafios? Porque, poxa, tu já tem um conhecimento, já tem toda uma bagagem, né? O que te motiva? Quais que são os desafios do Paulo Rodolfo? É bem interessante isso aí. Eu até, bem no início da faculdade, eu vindo para cá, eu até recebi um pouco de bullying. Porque eu era dentistinha, eu só cuidava da restauraçãozinha, só fazia resininha. Então, isso aí, eu sempre aguentei firme, né? E hoje nós temos os biomiméticos. Bio, vida, miméticos e imitação. Então, o meu grande lema hoje é manter dente na boca. Esse é o mérito. Então, tudo que eu puder fazer para manter o dente na boca, mesmo com manchas, o meu trabalho mostra lá uns dentes com manchas. Quem é que diz que a mancha tem que tirar? Sabe quando que a resina mais tem problema? Eu te pedi assim, qual é a maior falha da resina? Tu vai dizer que é fratura e cárie, né? Mas não é. Vocês estão sentadinhos? Sabe qual é? O professor, o Marcos... O Foguinho e o Sense, o meu sobrinho, fizeram um trabalho agora publicado há pouco tempo. É a troca de dentista. A maior falha é a troca de dentista. Porque uma manchinha branca, uma manchinha escura numa restauração, qual é o problema de deixar ela ali? Então, tu troca de dentista, vai para o cara... Não, essa aqui eu vou tirar, porque está vendo essa manchinha aqui? Então, eu acho que é isso que eu cuido. Então, eu tento manter os pacientes com saúde e com os dentes na boca. Claro que os dentes envelhecem. Não envelhece, não tem umas ruguinhas, às vezes eu mostro para as mulheres que elas ficam loucas, né? Está vendo essa ruguinha aqui? Tem. É difícil te achar a tua ruguinha, mas está ali. Tu vai fazer uma cirurgia por causa da ruguinha? Não. Se o corpo envelhece, as restaurações também envelhecem. Tu saber conviver com ela. Essa lesão cervical unicariosa, se for um cara de 20 anos, é doença. Agora, se for um cara com 67 anos como eu, não é doença. É envelhecimento precoce bucal. Então, esse diferencial que tu tem que ter. E, Paulo, tu acredita que existe uma sobreindicação de estética envolvendo dentes, envolvendo, né, a estética dos dentes anteriores, seja ela em resina, seja ela em cerâmica? Sim, isso me assusta um pouquinho, porque o modismo é impressionante, né? Então, eu entendo que tem situações que tem que fazer as facetas de porcelana, tem, mas a grande maioria é sobretratamento. Eu fico até um pouquinho triste, porque o paciente, para pedir lente de contato, ele pode pedir, mas o dentista não pode oferecer, né?
Isso realmente aconteceu com a minha filha. Ela, do meu lado, um dia quase levei um coque da paciente lá, porque ela queria fazer. Eu disse, mas não vou fazer. Mas, pai, tu está deixando de fazer. Quantas facetas, de orelha a orelha. Sim, mas se eu não faço em ti, eu não faço no paciente. Então, isso realmente assusta, porque eu espero que seja por burrice, viu? E não por dinheiro. Mas hoje eu acho que é meio que mercadológico, né? Então, tipo, bater meta, ter a necessidade de instigar, vamos dizer assim, né? De, não é forçar, né? Mas de intruir na pessoa que ela tem que fazer aquilo que vai ser bom. Tem que ter dentes brancos, brilhantes e grandes. E pianinho. O que me assusta, na verdade, mais do que qualquer coisa, é o seguinte: é a gente ver tratamentos que, às vezes, para as pessoas leigas, as pessoas olham e elas não veem que aquilo é um problema. Elas olham aquilo como se fosse uma coisa que se tornou natural. A minha preocupação é que isso, ao longo do tempo, se torne normal. Né? Tipo assim, normal é o quê? É ter os dentes brancos, parecendo uns plets, e aí a gente vai abrir os comentários em cima de uma postagem de um aluno nosso, de um colega nosso, e ele vai lá e posta aqueles dentes branco, tudo igual, parecendo uns plets. Aí o que acontece? E achando que é perfeito. Não, né? Se ele postou, eu acho que ele imagina que aquilo seja legal. Aí tu olha e fala assim, não pode ser normal, na minha cabeça aquilo não está legal. Mas aí tu vai ver comentários abaixo daquilo e as pessoas falam assim, nossa, que lindo, como é que... me passa o telefone e tal. Aí a minha preocupação é a seguinte, será que... Quem que está errado? Sabe? Eu estou errado porque eu acho aquilo que não é bonito, não é natural? Ou a gente criou um novo padrão? Como é que eu me assusto com os anos. Tu pega uma pessoa com 25 anos, faz uma lente de contato de orelha a orelha, e quando ela tiver 50, 60, como é que vai ser? Isso tem que pensar. E nós vamos durar mais, né? Talvez a minha geração não, mas a geração de vocês vai aos 100 anos, com qualidade de vida. Então, temos que pensar lá na frente. Então, se agora tu começa a desgastar, e claro, daí mas não tem desgaste. Um pouquinho sempre tem. Claro que as restaurações, as facetas, porcelanas, as coroas, se desgastava muito mais. Hoje se desgasta menos, mas desgasta. Então... Mas ela também vive menos, né? Porque do jeito que muitas vezes é oferecido, muitas vezes sem tanta técnica, tanto cuidado, a substituição ela vai se dar muito mais rápido, não em 30 anos. Mas sim, isso assusta também. Já aconteceu de pacientes meus eu não aceitar fazer, ele foi num outro, fez... E daí, Paulo, o que eu vou fazer? Eu não consigo tomar água gelada. Tu acha que tá bom? Daí tu pega a sonda, aquilo tranca a sonda e tá bom. Olha, foi o melhor que ele pôde fazer. Nunca tu vai me ouvir dizer que foi ruim. Foi o melhor que ele pôde fazer. Isso assusta, né? A gente vê assim, tu fala em desgastar dente. O pior não é nem o gastar, é aquele que não desgasta. Porque sim, daí ele vai ter uma para as pessoas entenderem. Se tu faz uma restauração de qualquer material, independente se é resina, se é porcelana, e a gente não consegue terminar ela com uma espessura, ela vai ficar com um degrau. Não é assim? É isso que vai acontecer. Vai acumular esse paciente que tem uma restauração que tem um degrau, ele vai acumular sujeira, ele vai ter uma cárie e em algum momento, como tu falaste, com 20 anos está fazendo restaurações de resina ou facetas cerâmicas com sobrecontorno. Daí, quando ele tiver 40, 50, ele está fazendo coroas, e quando ele tiver 60, ele está no protocolo com implantes e tirou todos os dentes. É assim que a odontologia está hoje em dia, não é? E isso é assustador, né? Porque tudo bem implante, mas implante não substitui dente, né? O implante substitui espaço, né? Exato. Sim, então, os implantes, quando foi feito, era para fazer unitários, né? E hoje depois evoluiu. Claro que o implante evoluiu, tá ótimo, né? Mas saiba que o implante não é para substituir dente, né? Porque se fosse assim, o implante sairia como fosse um dente, né? E ele sai pequenininho. Em seguida, os pacientes, Paulo, mas como é que eu faço para higienizar ali embaixo? Um waterpick, talvez, uma coisa, mas vai ficar espaço ali, né? A gente estava no CIOSP, a gente entrevistou alguns, que é o maior congresso da América Latina, né? E a gente acabou fazendo algumas entrevistas lá do podcast lá, e a gente vinha falando sobre isso, né? Sobre a evolução, o que está acontecendo. A gente vê casos hoje, a gente vê aqui, no nosso dia a dia, pacientes que chegam no consultório faltando 1, 2 dentes, e a gente falou isso muitos anos. Poxa, as pessoas chegam lá com 60 anos no consultório.
sem dentes, porque eles perderam quando tinham 15, quando tinham 20, 25 anos. E hoje a gente vê gente reabilitando pacientes que têm quase todos os dentes na boca com implantes. Será que é isso que a gente está querendo para uma odontologia daqui para frente? É o melhor para o dentista, não para o paciente? Como é que é isso, Zé? Será que mudou, né? De novo, isso assusta, né? Então, as pessoas não planejam. Para tu fazer uma reabilitação ou fazer uma restauração, não é chegar ali, dar o dente 36 e tem que fazer restauração. Não, tu tem que olhar a boca, tu tem que ver como é que ela morde, como é que ela faz, o que ela come, para depois pensar numa restauração. Para tu fazer uma restauração de resina, hoje tu tem que saber como é que está o nível de higienização dela, se ela teve cáries seguido, se não tem, se tem um antagonista, se não tem, qual é o lado, o que tem, o que não tem. Não é assim simples. Por isso que a restauração é complexa. Então, não pode pensar só em fazer aquele dente até que um técnico vai fazer isso aí, né? Mas tu tem que ser um todo, tu tem que ver como é que é a boca, como é que vive, como é que dorme, como é que faz, se faz ginástica, não faz. Então, acabou, até estou gostando, né? Acabou a boca ficar dentro do corpo, né? Então, isso aí, eu até estou gostando mais dessa odontologia, né? Porque tu acaba trabalhando menos, né? Por isso que eu tenho uma frase que o meu consultório é cheio de frases, né? Eu até fiquei feliz que nessa palestra ali que eu dei no CIOSP, o dono da frase estava lá, que é o professor de Leandro Hilgert. Então, numa das paredes diz assim: o melhor profissional não é aquele que faz a melhor restauração, mas aquele que evita a restauração. É verdade. Isso é fantástico. Então, eu tenho muitas frases, mas essa é a minha frase mais que eu mais vejo dentro do meu consultório. E partir do princípio que dente é melhor do que qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Manter os dentes. Outra frase é essa do PV, que não existe nenhum material que é melhor que o dente. E todo material vai falhar um dia. Isso é outra coisa. E daí, em cima disso, continuando aquelas 3 frases que eu tenho ali, o estilo de vida que vai dizer como é que tu faz, como é que não faz. E tu tem que ser professor do teu cliente. Essa é uma frase que é do PV, que eu tenho numa das... E isso é importante. É verdade. E, Paulo, voltando um pouquinho da tua trajetória, falando mais do Paulo Rodolfo, né? Se tu pudesse voltar no tempo, assim, o que tu faria diferente na tua trajetória, na tua rotina clínica, hein? Tem alguma coisa que tu diz assim, ó, isso aqui eu acho que se eu pudesse ter aprendido antes, eu acho que isso ia ser relevante. Não, e tem. Eu vejo que eu coloquei ênfase demais na odontologia. Eu poderia ter feito um pouquinho menos. Então, eu fiquei... eu só vejo odontologia, só via odontologia. Até a questão de livros. Livros, para mim, era odontológico. Livro que não é odontológico, eu estou perdendo tempo. E não é, né? Então, eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo, eu diria que eu ficaria mais tempo fazendo outras coisas que não odontologia. Focando num crescimento pessoal. Junto com o que vai fazer parte do nosso trabalho do dia a dia. Até empreendedorismo, até não fazer nada. Então, quando eu não faço nada, eu até fico com um pouquinho de remorso. E Paulo, tu falaste de várias coisas que tu tem, né, no teu consultório, mas e tecnologia, né? Onde entra a tecnologia aí na odontologia do Paulo e na tua rotina aí? Sim, eu acho que o dentista do futuro, até vou pegar as frases do JJ, ele diz, o dentista futuro ele tem que entender de inteligência artificial, ele tem que começar a pensar em mídias, tu tem que pensar em fazer postagem, tu tem que cuidar muito do estado, como é que está o mercado, tu tem que qual é a outra que ele falou? Tu tem que ter a tecnologia. Então, hoje um scanner, um Morfeu, magnificação, e tu tem que estar afiado no conhecimento. Ele falou exatamente, anotei isso aqui para comentar sobre isso aí. Se tu não fizeres isso, daqui 5 anos, tu está fora do mercado.
A gente tem que se posicionar no mercado. Tem que se posicionar, tem que mostrar. Não precisa ser aquele o antes e depois, mas simplesmente. Isso é uma coisa que eu estou começando a fazer, porque eu até talvez seja até por receio. O professor, o PV disse assim: isso aí tu tem medo da crítica, né? E no fundo eu não sei se não é verdade. Então, mas Paulo, vamos lá, 40 anos de trabalho para a odontologia mundial, né? Com teus artigos, né? Teu trabalho aqui na região de Caxias. Tu pretende trabalhar até quando? Agora vamos voltar, né? Nesse primeiro curso do professor PV, tinha 586 pessoas. Ele disse assim, não é para arredondar, não pode arredondar. O JJ disse que não é para arredondar. Não foi arredondado. Daí ele fez uma pergunta: quem é que tem 5 anos de formado? Daí ele levantou uma galera. E quem é que tem mais de 40? Achei fantástico. 16. Daí levantamos, agora vocês vão lá na frente. Fomos lá na frente, todos. Legal. Muito chique. Daí ele deu um quadro que só ele e a esposa sabiam, 40 a mais. 40 a mais. Daí quem é que tem mais de idade? Daí tinha uma que tinha 46. Daí ele disse: você vai ser o porta-voz dos 40 a mais. Ela começou a falar, e qual é o que tu espera da odontologia? Eu espero morrer trabalhando. Eu vai ser isso. Vai morrer Legal. Eu vou morrer trabalhando. Eu acho que talvez eu vá ser secretário da minha filha, né? segurando o sugador, mas eu vou trabalhar. Claro, eu já tirei o sábado, a sexta de tarde, saio às 5, mas eu chego às 6h30 no consultório. Aí. Deixa eu falar assim, eu acho interessante a experiência que a gente vai criando ao longo do tempo, mas assim, hoje a gente vê que, poxa, é muitos anos para a gente aprender a fazer aquilo, fazer bonitas restaurações, fazer tudo aquilo que tu contasse da técnica para a gente fazer ela adequadamente. Então, eu e o Maurício gostamos muito de tecnologia e a gente pensa em tentar facilitar a vida dessas pessoas. Hoje é muito difícil a gente ter bons profissionais, assim, artistas, né? Eu acho que cada vez menos a gente vai ter artistas. Sim. O que tu acha da gente utilizar a tecnologia para fazer o teu trabalho? Por exemplo, essa tua habilidade vai ter cada vez menos gente com essa habilidade, até porque, né, hoje a gente tem outras formas de fazer. O que tu acha assim, da tecnologia ajudando a gente conseguir trazer o mesmo resultado que tu traz? Pois é, aí vamos voltar para... Eu acho que a melhor tecnologia é não deixar acontecer. Tá. A professora Maria Luísa Oliveira tem uma frase minha lá, que a melhor restauração é aquela que tu evita também. Né? Então, eu acho que substituir não vai ter, mas tu pode evitar. Eu acho que, para mim, a odontologia do futuro é você evitar as coisas grandes. Mas, por exemplo, tu tiver lá uma restauração para fazer, eu tenho certeza que se tiver lá que a gente fala MOD, todas as faces do dente, né? Sim. E com a habilidade, né, que tu tens lá da vida inteira, vai conseguir facilmente. Fazendo uma restauração hoje, usando a tecnologia que eu falo, é a gente escanear um dente, manda para um laboratório ou terceiro fazer, e a gente utilizar aquilo para cimentar. Entendi. Será que é uma ideia boa? Isso vai acontecer? Ajudar as pessoas a conseguir fazer. Esse é um outro ramo que eu peguei. Eu fui lá fazer o curso com Marcondes, depois fazer o curso com Palmieri. Então, o que a gente está entendendo? Hoje eu posso fazer uma reabilitação com resina composta feito fora da boca. É o que eu faço com o laboratório de vocês. Eu moldo tudo que tem direitinho, mando para eles, eles fazem agora não é mais enceramento, né? Fazem enceramento digital, mando para mim como que pode ficar. Eu faço o negativo, ponho na boca do paciente, vejo se está certo. Tá certo. Em cima disso aí, eu vou fazer minhas restaurações fora da boca e cimentar, sem um desgaste. Só arrumo as restaurações que tem amálgama, que eu tiro, vejo se não tem cárie, coisa direitinho. Não tem, tá. Eu isolo, coloco, faz pouco. O que eu mais faço é isso. Reabilito um paciente com resina composta, feita por mim, o laboratório que faz direitinho, porque eles fazem muito melhor que eu, então eu já venho com o negativo pronto, coloco em posição e reabilito um paciente com um valor menor, com um desgaste menor e o dia que quebrar,
Hoje aconteceu, uma paciente, eu fiz uma reabilitação inteira, e ela foi comer um negócio lá, e soltou o 31. Grande dificuldade. Isolei. Colou? Sim, só preparou, fez. Vou contar para você. Deu 15 minutos. Quanto que eu cobrei? Não cobrei. Paulo, não vou cobrar. Então, eu acho que essa parte de sempre preservar o dente, e essa área eu acho que está muito interessante. E até tem... é que nem fumar, antigamente era feio, né? Hoje... Não, fumar não, era bonito, hoje é feio. Tá, então, muitos que faziam só prótese, já começaram a fazer com resina, para poupar dente, né? Então, isso é até interessante, né? Então, eu que era dentistinha, agora comecei a ficar mais esperto, né? Agora tu popa e é isso aí. Os biomédicos estão fazendo isso aí, poupar dente. A gente consegue agora com esse tipo Não todos os casos, claro, né? Sem dúvida, mas eu vejo que o que eu vejo da vantagem disso é porque hoje em dia a gente não precisa ter essa habilidade que o artista tem, né? Perfeito. A gente consegue copiar. A anatomia que o professor Paulo Rodolfo faz lá no consultório dele, eu posso copiar. Eu posso colar. Reproduzir. Eu posso roubar. E talvez não vai ficar mais bonita que a minha. Não sei se é mais bonito, mas... Tem uma situação bem interessante. Igual, pelo menos. Antônio Carlos Cardoso, ele pegou um aluno da graduação, moldou ele, pegou o dente 46, cortou e deu para 5 profissionais fazer o 46. E por continência, um foi eu. Daí tu fez tudo com um figurino, 5 cúspides, para lá e para cá. Daí ele pegou o dente que nós fizemos e comparou com o dente do aluno. Quantos que estavam igual? Nenhum. Porque mesmo jovem não tem anatomias primárias, secundárias, terciárias e sulquinhos pigmentados. Meu consultório, tu nunca vai ver um dente pigmentado. E as cúspides, claro que tem que ter as cúspides certas, mas o certo é saber onde que bate o dente. Então, eu brinco, as minhas restaurações, se eu fosse dar uma nota comparada com os Bamba, eu dou 8. As minhas restaurações nunca passaram de 8, só que elas duram. Então, será que... E funciona. E funciona. Será que fazer suquinhos pigmentados e daí? Se dá certo é bom, né? Eu tinha um professor meu que ele falava assim: eu gosto das coisas que dão certo. Não é assim que funciona. Mas mesmo assim, se a gente quisesse reproduzir uma anatomia hoje, a gente tem mais facilidade. A tecnologia vai nos ajudar. Lembrei uma frase do pai da professora de Belo Horizonte, a Maria Luísa de Oliveira. E tem lá minha frase também. Tu tem que fazer coisas simples de maneira incomum. Tu vê. Sim, ele tem 60 anos de profissão. Quando ele fez 50 anos, ele pediu para a filha dar uma melhorada na sala dele. Ela era arquiteta. Daí, a melhorada que ele pediu foi fazer outro consultório zero, com 50 anos de profissão. Olha aí. E ele está com 60 e pouco de trabalho. Faz pouco que eu fiz um curso com ele. Então, é a tesão de melhorar, de fazer e de poupar dente. Eu acho que, para mim, o grande mérito da odontologia, hoje, adesiva, é poupar dente. E nada substitui dente. Nada. Ótimo. E, Paulo, falando um pouquinho da história, né, voltando, tanta história boa, né? A gente sabe que tu gosta de alguns hobbies, né? Como é que... Fala um pouco da tua vida fora do consultório. O que tu faz para relaxar, carregar as tuas energias? Além de estudar e ler. Fazer a janta para a esposa. Né? Como é que é agradar as filhas, né? A netinha, né? Como é que está a tua vida aí fora do consultório? Uma coisa que eu gosto é música. Então, depois da pandemia, eu parei, mas eu vou voltar. Tocar sax, né? Eu também estava começando com piano. Então, essa parte vai me relaxando, né? E depois as netinhas que nasceram, né? Estou com 4 netas. 4 netas. Olha aí. Uma com 11, uma com 4 e 2 com 5 meses. Nossa. Isso ajuda também. Isso aí te anima, né? Te anima. E outra coisa que anima também em casa é tu chegar em casa, saber que tu se dá bem com a esposa, com os filhos. Isso aí é fundamental, porque nada é uma coisa separada da outra, né? Então, no momento que até eu troquei
Estou trocando a secretária, que ela está indo embora, está vindo outra. Daí uma novinha disse para outra, vai lá na sala do Paulo ver o que tem lá. Sexta-feira tem que ter flores, né? Então, toda sexta-feira eu levo flores para a esposa. Isso é importante. E eu tento... Eu sou muito caseiro, viu? Eu sou muito caseiro. Coisa que eu gosto é estar na minha casa. E se pedir para mim qual é o teu sonho de consumo, vocês vão rir de mim. Eu quero uma semana nas águas do Intergravatal com um livro. Troco por uma viagem na Europa. Olha só. Olha aí, que legal. Eu amo estudar água e calor. Então, melhor do que para o frio. E simples, né? E simples. Claro. Mas tu não gosta de viajar? Olha, se pedir para mim... Agora nós estamos mudando de apartamento, estamos tendo um apartamento novo, e o que vai acontecer é que nós vamos ficar mais em casa ainda. Fazer a carinha da gente, ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Legal. Bom, pessoal... Eu ia só dizer uma coisa que eu não quero contar para ninguém, até vou ficar entre nós só aqui, né? Mas talvez seja um mau exemplo esse professor. Flores toda sexta-feira, como é que a gente faz daqui para frente, depois de hoje, fácil, né? Mas... Não, e tem mais uma. Daí aconteceu lá em Londrina, com o professor Tiago Veras. Daí, na hora do lanche, o que tu faz para agradar? Eu adoro dar joia. Então, agora acabou com a gente, né, professor? E agora, como é que fazer nós esse vamos fazer? corte aí, por favor? Equipe, corta. Quando a esposa Quando está bem, tu está bem. Não é bonito tu ver uma esposa com certeza. bem feliz? Tá Se certo. ela está feliz, tu está feliz. A gente se esforça, mas não vai ser fácil daqui para frente, né? Bom, pessoal, esse aqui é o Dr. Paulo Rodolfo, né? Um ícone na odontologia brasileira e mundial. A gente gostaria de agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Foi um prazer saber dessas histórias, conhecer um pouquinho mais a tua trajetória, né? De tudo aquilo que tu vem desenvolvendo e nos auxiliando aí né? Toda essa parte da odontologia. A gente fica muito agradecido por tudo. A gente tem algumas perguntinhas, muitas vezes, né? Que a gente faz para os convidados, assim. E a gente gostaria de saber um lugar que tu gostaria de voltar. Agora eu vi Gravatal, seja uma possibilidade, né? Mas um lugar que tu conhece que tu gostaria de voltar. Olha, nós fomos para a Itália. Eu amei Veneza. A gente foi de carro, né? A gente foi de Veneza até Roma. Eu faria de novo. Eu acho que esse seria um local... E outra que eu não vou morrer sem ir é no Peru. Só que eu não tenho muito tempo, né? Porque 67 anos para subir as coisas lá. Não, tem tempo. Mas o Peru é um lugar que eu gostaria de ir. Mas sim, mas fora disso, sabe o que a gente gosta de fazer? É no sábado ou domingo ir para o Iguatemi em Porto Alegre. Claro que antes, para chegar até lá, eu tenho que comer o sanduíche na casa de queijos. Olha, na casa não de queijo, de cuca. A gente ama fazer isso. Que legal. É simples, né? Mas eu gosto de dirigir, então prazer meu também é... Eu tenho duas coisas que eu não abro mão, que é o carro e o iPhone. Eu sempre tenho o iPhone o último e o carro estou sempre tentando. Esses são meus prazeres. Viu como é meus que é? prazeres. Simples. Paulo, assim, o que tu falaria para um cara que está começando lá? A gente tem muito aluno hoje em dia, né? Na faculdade, em pós-graduação. E, poxa, deve ter muita gente que te vê como exemplo, assim. Que dica que tu daria para esses caras, assim, para que querem ser que nem tu és hoje, assim, profissionalmente? Uma palavra só, estudar. Estudar, praticar, estudar, praticar, estudar e praticar. Eu acho que isso é... E tem que estar sempre nos cursos. Hoje, eu não gosto de usar na minha época tu tinha que sair para estudar, fazer livro. Hoje tu vai no YouTube, tu fica amigo do PV. Tu entra lá no perfil dele, daí vai ter todas as pessoas que estão no perfil dele, daí tu coloca, vai pegando o perfil dele e vai... Tu pega 100 pessoas que tu não paga nada e eles ensinam. É de graça. Então, se tu só ir para os... Um vai pegando o outro, e hoje em dia tem mais de 100 dentistas, professores, que não têm mais de 40 anos, que são uns monstros. Tem o professor Clécio, de Pernambuco, acho que é. Eu fico apavorado. E eu fico mais assim, porque eu curto ele, eles dizem, mestre. Mestre é ele, né, cara? Então, eles fazem umas coisas fantásticas. Só não precisa gastar dinheiro. Vai no perfil deles e eles vão passando. E se tu pedir alguma coisa para ele vai te passar. Então, estudar
ir atrás do conhecimento, eu acho que é a coisa mais simples. E poupar dente. Eu acho que o paciente tem que estudar para... A coisa mais importante numa boca chama-se dente. Se tu pegar esse perfil de poupar dente, e daí vai ser mais barato. Porque uma das coisas que mais dá dinheiro é preservar. Uma resina, custa caro a resina, o adesivo, a lâmpada. Preservar e conversar, ser professor do aluno, do cliente, é a coisa mais barata. Então, eu acho que isso é fundamental. Fazer coisas simples de maneira incomum. E como é que o Dr. Paulo Rodolfo se vê daqui a 10 anos? 10 anos trabalhando. Agora, até quando eu fiz o lançamento, daí foi qual professor? Isso tem com a idade. O amigo do PV, que está sempre junto. O Reis, quem sabe? Bruno Reis. Nós estávamos em Passo Fundo e ele foi dar aula. Daí, a aula dele era sobre longevidade e restauração. Daí, ele falando, eu estou lá, olha a primeira fila, está o Paulo Rodolfo. O que eu vou falar de longevidade? 40 quase anos que eu tenho de vida. Quase que eu sentei e foi ele. E daí, depois até perguntamos, o que tu imaginas? Eu imagino que minhas restaurações agora, com valo X, vão durar 50 anos. E eu quero estar lá para saber se duram 50 anos. Por isso que aquelas restaurações com a luz halógena, mais simples que era, tudo mais simples, durou esses 40 anos, agora, com toda essa tecnologia, vai durar 50 anos. Então, essa geração de hoje vai fazer restaurações que vão durar 50 anos. E, principalmente, com as cavidades menores, né? A restauração de amálgama tinha que fazer curva reversa, tinha que mais profunda, tinha que desgastar a dente. Hoje, se a cárie é um pontinho risquinho, a cavidade vai ser um pontinho risquinho. Então, tu vai poder manter mais dentes em boca. Então, eu acho que o que tem que fazer é estudar para desgastar menos dente. Olha, vamos deixar o professor assim, não sei nem se ele vai ter mais horário para atender pessoas assim, né? Mas as pessoas te acham no consultório ainda? Como é que funciona? Se alguém quiser marcar um horário ali para... sim. Olha lá, ó. Aí, ó, temos esse aí é o Instagram, não? Sim. Olha, se alguém quiser chegar e encontrar o professor... Só olha os professores que estão comigo ali para... Olha ali, ó. E tinha mais o Mioto ainda, né? Olha, tu vê? Que legal. Mas, professor, onde é que o pessoal te encontra, então? Nas redes sociais? Eu te juro que agora eu vou aumentar. Eu tenho os filhos que estão na área de propaganda e publicidade, faz tempo que eles estão me cutucando, e agora eu vou fazer. Então, vai ser no Instagram, eu vou. E no consultório, né? Consultório isso ali foi muito legal, até levei um susto, né? Em Passo Fundo, a professora Simone disse, Paulo, tu podia falar um pouquinho só sobre a longevidade? Daí tinha só uns professores também muito simples. Resolvi falar, daí eu tinha uma aula, até que dei lá com a Scan, né? Sim, daí, posso dar? Pode. E daí foi uma aula que levantaram para bater palma, eu não sabia onde me meter, né? Daí fiquei feliz. Então, é isso aí, eu acho que tu tem que fazer alguma coisa que tu passa na segunda-feira. O que aconteceu no CIOSP. O professor mostrou o Everton como é que era, como é que ficou, o Zé Moura também, tudo como é que era. Eu acho que o que eu mostrei, ele vai usar segunda-feira. Porque mostrar como é que era, como é que ficou, 5 anos, 10 anos, o que ele aprendeu? Então, como eu comentei, o que tu vai aprender? Se tu saber que a adesão precisa de um dente seco, limpo e com foto ativado, tu ganhou odontologia. Então, eu acho que tem que fazer coisas que tu consiga, o colega, passar na segunda-feira e fazer. Acho que isso é E outra coisa, não existe concorrente. Concorrente? Como concorrente? Eu, seguido, tenho 0,800 lá no consultório. Sim. O que tu faz? Tu me empresta? Tudo eu empresto. Tudo eu empresto. Legal. É colega, né? Parceiro. É colega. É isso aí. A gente cresce que nem junto, jogador né? de futebol. Critica um ou outro, depois eles vão jogar junto. Sim. Então, acho que essa parte eu acho que a pessoa tem que ter mais espiritualidade também, né? Tem que... Eu sou um cara que... Eu rezo muito, eu sou um cara com fé. Então, acho que essa parte, tu vai juntando as coisas e ser simples.
Eu sou um cara simples. O Paulo Rodolfo. Paulo Rodolfo é o Paulo Rodolfo que acorda cedinho, que medita, que faz ginástica. Isso é outra coisa importante, né? Faço 2 vezes por semana a musculação e faço, fora desse horário, no consultório, eu faço a funcional. Então, isso é importante, tu acordar disposto, né? Então, tem que juntar coisas. É isso aí. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Paulo. A gente tem um tempo aqui meio limite, né? A gente podia estar aqui contando muitas histórias, vendo as tuas frases, entendendo o teu legado, né? A gente fica muito feliz com a tua disponibilidade. A gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, né, Celso? A Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, a Scal, na vanguarda da educação odontológica. Convidar a todos, né, que nos sigam o Paulo nas redes sociais, né? Deem o joinha, né? Vão lá no YouTube, no Instagram, né? E você que queira colar sua marca aqui com a gente está à disposição, entre em contato com a gente. Queremos agradecer, então, por estar aqui até agora, então, e agradecer ao Paulo, então, pela disponibilidade para a gente conversar, né? Mais do que contar histórias, assim, o homem das frases, assim, né? Eu então, realizei um sonho, né? Eu queria estar aqui. Então eu tá queria aí, estar aqui. A gente está muito mais feliz por tu ter disponibilizado esse tempo e contado essas histórias todas aí. Obrigado aí, Paulo. Obrigado. É um prazer. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima e valeu. Próxima.